Bíblia Sagrada. 1 Samuel, capítulo 23. Davi livra Keila. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as ciras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu para os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila, e sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão, e foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo a pelejar, para que descessem a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como com o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-me saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul. E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram a Keila e foram-se onde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele, e assim seja. Saul persegue Davi no deserto de Zif. Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte do deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus, e disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram alianças perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus e Saul a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes dos bosques, no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme todo o desejo da tua alma, porque nós entregarmo-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta, a quem eu tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo
Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície e à direita de Josimon. E Saul e seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom, o que, ouvindo Saul, seguiu Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Selah-Hamalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Ed-Gedai. Assim seja.